Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Vamos juntos meditando a palavra de Deus, vamos juntos experimentando essa palavra tão doce que o Senhor vai nos dando para ampliar e ajudar-nos no caminho da fé e da espiritualidade. Eu já estou com a Sagrada Escritura aqui nas minhas mãos, ela norteia toda a minha vida. A palavra do Senhor precisa estar no nosso coração. E hoje nós vamos meditar um trecho do Evangelho de São João. Nesta semana da unidade dos cristãos, o Senhor está nos dando palavras que nos ajudam a viver essa experiência tão profunda do amor de Deus através da experiência com o Espírito Santo. Então vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 ao versículo 19. Evangelho de João 21, versículos de 15 ao versículo 19. Vamos juntos agora escutar essa palavra maravilhosa. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação para nós. Que bênção é poder escutar a palavra de Deus, é poder senti-la em nosso coração. E o Senhor vai nos dando, a possibilidade de crescer cada vez mais nessa palavra, porque cada vez que ela é proclamada, o Senhor tem uma mensagem ao nosso coração. Nós vamos atualizando essa palavra no hoje da nossa vida e nós vamos entendendo a força que é essa palavra, como ela vai impactando a nossa vida e ela vai nos fazendo entender a vontade de Deus. O Espírito Santo vai nos iluminando na vivência com a palavra, vai iluminando e nos fazendo compreender o que Deus quer e deseja de nós. Que texto bonito que nós escutamos hoje. É o testemunho de fé de Pedro. É a profissão de amor de Pedro, que precisa também ser a mesma profissão de fé de cada um de nós. Essa dimensão do amor de Deus é o pressuposto para o discipulado de Jesus. Essa dimensão do amor, ela precisa ser muito clara dentro de nós, ela precisa ser real dentro de nós. O discípulo precisa ter uma experiência com o amor de Deus. Há uma diferença e que a gente precisa pontuar isso. Existe o discípulo e existe aquele que fala de Deus, ou aquele que conhece a Deus. Tem muita gente que conhece, mas não é discípulo. Tem muita gente até que fala, mas na prática, no dia a dia, não é um discípulo de Jesus. Para vivermos uma experiência profunda de discipulado com Jesus, quando eu falo de discipulado, eu estou falando de uma vida íntima, de uma vida próxima, de viver de fato aquilo que o Senhor pede de nós, e viver uma vida em Jesus.
Um dos aspectos, ou eu diria o primeiro aspecto, é a experiência com o amor de Deus. Porque se nós não tivermos uma experiência com o amor de Deus, nós não vamos aplicar na nossa vida espiritual aquilo que Jesus é. Por isso que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Mas essa resposta e esse amor que brota de nós vai acontecendo no dia a dia da nossa vida, quando nós somos capazes de apacentar as ovelhas. Quando o Senhor diz apacenta as ovelhas, o Senhor está nos dizendo, está nos chamando a assumir toda a dimensão do projeto do reino de Deus. É o convite a darmos mesmo a nossa vida, porque Jesus nos amou de uma maneira tão profunda que Ele foi capaz de dar a vida por cada um de nós. E o discípulo do Senhor é aquele que entende essa mesma realidade. Eu sou capaz de dar a vida, pelo projeto de Jesus. Eu sou capaz de dar a vida pelo reino de Deus. Pedro, tu me amas? E essa palavra hoje é direcionada para mim, para você que está me escutando agora. E nós devemos nos perguntar e meditar a partir dessa palavra: será que nós estamos amando o Senhor como Ele deseja que nós o amemos? Será que nós estamos apacentando as ovelhas? O que é que nós temos feito, para que de fato Jesus apareça em meio a esse mundo tão marcado por dores e desencontros? Como discípulos do Senhor, o que é que você tem feito para mostrar ao mundo o poder misericordioso de Jesus? A gente precisa se perguntar, porque a gente precisa ter tanto discernimento no caminho do discipulado de Jesus, para não nos tornarmos apenas repetidores, reprodutores da palavra, mas que de certa forma essa palavra ela não é viva dentro de nós. Aquilo que nós falamos precisa ser uma expressão daquilo que nós vivemos no dia a dia da nossa vida. E nós não podemos ser cristãos se não houver essa dimensão do compromisso com o reino de Deus. E como a gente precisa entender isso de maneira tão clara? Nós precisamos assumir todo o projeto do reino de Deus. Jesus colocou sobre a nossa responsabilidade a continuidade desse projeto. Nós estamos continuando o projeto do reino? Se pergunte, você que está me escutando nesse momento, você como fiel, você como evangelizador, mas eu vou colocar aqui, você como cristão batizado, o que é que você tem feito para Jesus aparecer nas tuas ações e no teu comportamento? Porque depois, nós vamos nos perdendo na demonstração, de carinho que nós temos com o Senhor. E Ele vai dizer a mesma coisa. Quando eu digo Senhor, eu te amo, quando eu chego diante do Senhor e digo Senhor, eu te amo, aí Ele vai dizer a mesma coisa que disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida daqueles que estão à tua volta, estende a mão àquele que você encontra pelo caminho, perde um pouquinho do teu tempo para escutar aqueles que ninguém querem escutar, tem docilidade para com aqueles que estão no caminho e tantas vezes são excluídos e não são olhados, vivem como ausentes. É isso que Jesus quer, e aí é a maneira como nós vamos provar o nosso amor para com Ele, porque é muito fácil dizer Jesus, eu te amo, só eu e Ele. É muito fácil me comprometer com um amor apenas intimista, com um olhar voltado apenas para mim. Eu amo a Jesus, mas eu não sou capaz de assumir o projeto dele, porque eu sou fechado, porque eu sou ignorante, porque eu sou amargo, meu coração está sempre fechado, eu não sou capaz de acolher, eu não sou capaz de respeitar. Aí a gente se pergunta, que tipo de amor é esse? Esse amor Jesus não quer. Eu preciso ser muito claro com você. Se eu estiver sendo radical demais, você me perdoe. Mas eu tenho certeza que esse tipo de amor não é o amor que Deus quer de nós.
Ele deseja de nós um amor comprometido, um amor que me tira de mim mesmo, que me tira do meu comodismo, porque é claro que é muito melhor ficar dentro de minha casa, dentro do meu escritório, é muito melhor ficar dentro da sacristia, claro que é melhor ficar nos nossos gabinetes, é mais cômodo para nós, mas filho, filha, não esqueça, nós somos discípulos de Jesus, nós nos comprometemos com o reino de Deus, houve um compromisso e nós fizemos uma aliança com Ele, de que nós colocaríamos a nossa vida à disposição do reino. Nós estamos fazendo isso de fato? Nós estamos tendo a coragem de morrer para que outros tenham vida, de desgastar a nossa vida para que outros possam ter vida? É isso que Jesus está falando hoje. Foi isso que Jesus conversou com Pedro na beira do lago de Tiberíades. Aquele encontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição, que é esse evangelho que nós escutamos hoje, está nesse nível de reflexão. É Jesus dizendo a Pedro: olha, aquilo que eu fui, vocês precisam ser. A minha presença no mundo agora é uma presença a partir do Espírito Santo que vai mover vocês a serem o que eu fui. Nós precisamos atualizar a presença de Jesus todos os dias na vida dos irmãos, porque tem muito a fazer. E o cristão e o discípulo de Jesus não espera que os outros façam. Não transfere a responsabilidade para quem de direito devia fazer. O cristão, em primeiro lugar, tem um compromisso com o reino. E o reino independe das estruturas do mundo. Tem um monte de gente precisando de nós cristãos. Tem um monte de gente que perdeu a esperança em todas as esferas da sociedade, em todas as periferias, tanto sociais como as periferias existenciais. Tem muita gente que só tem a nós consagrados, que só tem a nós que dedicamos a nossa vida ao reino de Deus. Então hoje eu quero dizer, Jesus está falando de uma maneira direta ao nosso coração e dizendo: vamos se levantar das cadeiras, vamos sair das salas fechadas, vamos sair um pouco dos conceitos e das regras. Enquanto nós estivermos presos aos conceitos e às regras, Jesus está gritando lá fora e nós não estamos escutando a sua voz. Espero que a palavra hoje tenha nos ajudado a viver a nossa experiência como discípulos de Jesus. Deus abençoe a sua vida, graças a Deus. Vamos agora orar juntos. Nós estamos na unidade dos cristãos, na semana da unidade dos cristãos. E para vivermos uma vida de discipulado autêntica, nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso ter essa consciência. Porque quando nós permitimos o Espírito agir em nós, Ele nos tira do comodismo. Às vezes nós estamos nos ausentando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos compromete e às vezes nós não queremos nos comprometer. Vamos pedir juntos o Espírito Santo nesse dia de sexta-feira. Vamos desejar que o Espírito reaviva. Vinde, Espírito Santo. Nessa manhã de sexta-feira, vinde sobre nós discípulos de Jesus, batizados. Reaviva em nós, Senhor, a chama do amor primeiro. Reaviva em nós o batismo que nós recebemos. Atualiza em nós, Espírito Santo, a vontade de Deus, porque às vezes nós estamos vivendo, mas como se nós estivéssemos mortos, nos faltando ânimo na missão. Eu quero rezar hoje, de maneira bem particular, pelos missionários e missionárias, pelos consagrados e consagradas, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos. Quero rezar pelo Santo Padre, o Papa. Quero rezar por
outros evangelizadores, né, que estão em outras expressões de fé. Quero orar pelos pastores, quero rezar pelos missionários e missionárias de comunidades evangélicas, pedindo o avivamento do Espírito Santo, porque o mundo precisa conhecer Jesus, o mundo precisa conhecer a força do Evangelho. O Evangelho tem força para mudar as estruturas velhas deste mundo, mas precisam de homens e mulheres dóceis ao Espírito Santo, precisam de homens que não olhem apenas para si, mas homens e mulheres que tenham a coragem de olhar para o reino de Deus, homens e mulheres que tenham a coragem de morrer por causa do reino. Vem Espírito Santo e nos tira desse nível de consciência velha, mas nos faz compreender nessa hora, Espírito Santo, que nós precisamos darmos passos de mudanças. Às vezes nós estamos evangelizando, mas evangelizando a nós mesmos. Às vezes nós estamos usando Jesus, mas o protagonista sou eu. Eu estou querendo roubar o lugar de Jesus, eu estou querendo, o lugar de Jesus, eu estou usando o Evangelho para o meu benefício, para o meu crescimento, para o meu protagonismo. Estou esquecendo do reino de Deus, do compromisso de amor com os irmãos e irmãs. Vem Espírito Santo nessa manhã de sexta-feira e aviva os nossos corações, tira de nós esse pessimismo, esse fracasso que nós estamos vivendo na evangelização, tímidos demais quando se trata de falar das coisas de Deus, de anunciar o reino de Deus, colocando dificuldade em tudo. Como nós estamos ainda dominados por esse espírito de pessimismo nas nossas paróquias, nos nossos grupos, nas nossas comunidades. É como se nós tivéssemos perdido o dinamismo, usando essa ideia de que o povo não quer, de que as coisas não acontecem, de que tudo é difícil no meu grupo, na minha paróquia. Nada é difícil se nós temos o Espírito Santo. Então peça nessa manhã o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que vai haver um avivamento grandioso no teu grupo de oração, na tua comunidade, na tua paróquia, um avivamento extraordinário que vai refletir nas pessoas que vão olhar para o jeito que nós cristãos vivemos e vão querer também unir-se a nós. Às vezes o problema não está nas pessoas, está em nós missionários que não temos vida autêntica de oração com Jesus. Nós mecanizamos tudo, nós perdemos a dimensão da espiritualidade, nós racionalizamos demais as coisas, e isso não está chegando no coração das pessoas. Vem Espírito Santo, vem em nosso auxílio. Amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.